Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Zacarias. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 3, o 6 e o 7. Zacarias é um profeta menor, fica aí no finalzinho do Antigo Testamento. Se você tiver dificuldade de encontrar, olha no índice da tua Bíblia. Depois de Ageu, antes de Malaquias. Zacarias capítulo 3, versículo 3. Quando você abre, eu vou fazer mais uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo nesse dia de hoje. Pai querido, que dia abençoado, que privilégio poder estar na Tua presença. Pai querido, fala com a Tua igreja uma vez mais, Senhor. O Senhor já tem falado, o Senhor já tem ministrado as nossas vidas o dia todo, mas Senhor, que neste momento dessa ministração da Tua palavra, que a Tua palavra vá e produza o resultado pela qual foi mandada, em nome de Jesus. Amém? Zacarias capítulo 3, vamos ler o versículo 3, o 6 e o 7. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Versículo 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Amém? Glória a Jesus. O livro de Zacarias, como nós já mencionamos, é um livro profético, em que nós encontramos muitas profecias, muitas palavras proféticas de bênção acerca do povo de Israel. Nós encontramos as três primeiras profecias, as três primeiras visões que teve o profeta Zacarias acerca de bênçãos incondicionais para o povo de Deus. Então nós temos lá no capítulo 1, no versículo 16, a parte A do versículo, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. O Senhor voltar-se ao seu povo com misericórdia, isso nos traz a ideia de que, a certeza de que o Senhor, Ele tem perdão para as nossas vidas. Aqui é uma promessa incondicional. Aqui não dependia do povo de Israel, é Deus que se voltou para o povo com misericórdia. Ter acesso à misericórdia do Senhor é algo que é um privilégio do povo de Deus. Amém? Depois nós temos no versículo 17, ele continua dizendo: olha, e as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará a Sião. O Senhor aqui, Ele está trazendo misericórdia, está trazendo bênçãos, está transbordando de bens, e também está consolando aos tristes de Sião, está consolando aquele povo que acabara de voltar do exílio, acabara de voltar de uma situação de cativeiro que durante 70 anos esse povo esteve nas mãos de Nabucodonosor, e agora o Senhor estava trazendo palavras de bênção, palavras de motivação, palavras de incentivo para o povo de Deus, dizendo: olha, agora vocês vão viver o melhor de Deus. Palavras incondicionais, visões, bênçãos incondicionais. A melhor coisa é vivermos as bênçãos incondicionais do Senhor, que não depende de nós, depende somente dEle. Ele abençoou porque Ele assim o desejou, não é isso? Ele abençoou Jacó e rejeitou a Esaú, e Ele fez isso porque Ele quis. Ele fez isso porque foi da vontade dEle incondicionalmente. Ninguém podia impedir o Deus de agir acerca daquilo que Ele quer. Deus é soberano para fazer aquilo que Ele quer, para fazer aquilo que Ele deseja.
Mas nós temos aqui a quarta visão de Zacarias. A quarta visão de Zacarias, ela traz algumas promessas do Senhor para o povo de Israel. Nós temos aqui, no capítulo 3 que nós começamos a ler, no versículo 1 e 2, ele diz assim: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor, com letra maiúscula, disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou correndo aqui um pouco porque nós temos ainda a ceia, né? E eu queria que você entendesse que Deus, Ele tem livramento para a sua vida. Ele tem livramento para a sua vida, porque aqui diz a palavra que Satanás, ele se apresentou para se opor a Josué. Se opor a Josué, mas aqui quando eu leio, o Senhor te repreenda, o Senhor dizendo a Satanás, o Senhor te repreenda, aqui nós estamos falando do próprio Senhor Jesus de Nazaré. O anjo do Senhor aqui é Jesus, que está trazendo uma promessa de livramento, trazendo segurança, trazendo a tua bênção. O Messias, ele pediu para o Pai que repreendesse a Satanás, não porque Israel fosse uma nação justa, mas porque o Senhor desejou e escolheu incondicionalmente aquele povo. E Deus, Ele te escolheu, Ele me escolheu para estarmos diante da tua presença. E o Senhor, Ele intercede por nós. O Senhor Jesus está diante de nós, ainda que Satanás venha se opor às nossas vidas. O Senhor, Ele é que repreende a Satanás. O Senhor aqui também, no versículo 4, Ele nos traz uma palavra de perdão e de pureza. Ele diz assim: então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei com vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa na sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-lhe das roupas, e o anjo do Senhor que estava de pé diante dele. Glória a Deus. Irmãos, Josué não é o Josué das muralhas de Jericó, que já foi lido aqui. Josué era um dos sacerdotes que Deus levantou após o cativeiro de Jerusalém. Quando o povo voltou do cativeiro e o templo foi reconstruído lá com Neemias, com Esdras, então Deus levantou este homem chamado Josué. Só que quando a cena, a visão que Zacarias tem, a primeira coisa que ele encontra, ele olha o sacerdote e vê ele com vestes sujas, irmãos. O tema do nosso propósito é coroa de santidade. O sacerdote com vestes sujas, não por causa tão somente dos seus próprios pecados, mas por causa do pecado do povo. E aqui o Senhor, Ele traz perdão e purificação para o sacerdote. Ele fala para o anjo que dê uma roupa limpa, uma roupa fina, uma roupa abençoada. Ele troca as vestes daquele homem. Glória a Deus! Glória. Josué não podia fazer nada para que as suas vestes fossem trocadas. Josué não podia fazer nada a não ser se render ao Senhor que estava purificando a Israel.
perdão e pureza. Isso fala da grande misericórdia do nosso Deus. O Senhor está pronto para nos purificar dos nossos pecados. O Senhor está pronto para nos vestir de vestes brancas. O Senhor está pronto para estender as suas mãos. Aqui Josué ele não tinha capacidade para remediar a condição que ele se encontrava. Nada ele podia fazer para se purificar. A remoção das vestes poluídas simbolizava o perdão e a aceitação e a reinstalação do ofício sacerdotal para Israel. Aqui o Senhor, Ele prometeu, diante dessa visão também, posição e honra para Josué. No versículo 7 ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. A maior das bênçãos que Josué poderia ter recebido foi, sem dúvida alguma, o acesso imediato à comunhão ao Senhor. O Senhor, Ele abriu o caminho. O Senhor, Ele possibilitou que aquele sacerdote pudesse, mais uma vez, se achegar diante do Rei da Glória, diante do Senhor dos Senhores, diante daquele que é santo, daquele que não pode suportar o pecado, daquele que não pode ser alcançado pelo pecado. Esse sacerdote para nós hoje é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que troca as nossas vestes. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado o varão cujas suas vestes foi lavadas no sangue do Cordeiro. Se nós tivermos a nossa veste lavada no sangue do Cordeiro, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje nós não precisamos do ofício sacerdotal, de mediação entre o homem e Deus, porque hoje eu e você somos sacerdotes do Senhor. Glória a Jesus. Você não precisa abrir, mas em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 5, a palavra do Senhor diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você hoje é sacerdócio santo do Senhor. Você pode oferecer sacrifícios, mas não sacrifícios de animais, sacrifícios espirituais, agradável diante do Senhor, que é um coração santo, um coração puro, coroa de santidade na sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor decreta essas maravilhosas promessas para o povo de Israel. Mas agora eu quero entrar na mensagem. O tema dessa mensagem é vestes limpas para receber o renovo. Vestes limpas para receber o renovo. Não é um renovo, não é receber renovo nas suas forças, não é receber renovo na sua caminhada, é receber o renovo. Só há um cujo nome é renovo, e esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o renovo que brota numa terra seca. Ainda que a sua vida esteja em um deserto, ainda que você esteja passando em uma
alguma aflição, de muita tribulação, o renovo vai brotar na sua vida, o renovo vai brotar na sua caminhada. Mas, meu irmão, você precisa estar com vestes limpas. Glória a Deus. Não dá. Não casa, irmãos. Não dá para continuar servindo ao Senhor com vestes sujas. Não dá para continuar servindo ao Senhor sem ter a coroa de santidade na sua cabeça. Aqui o anjo coloca uma mitra limpa sobre a cabeça de Josué. Eu e você, meu irmão, nós precisamos ter uma consciência que somos separados do Senhor. Eu e você temos que ter a consciência que nós precisamos vencer o pecado. Nós precisamos vencer tudo aquilo que suja as nossas vestes. Porque a santidade produz comunhão. Se você quer ver a face do Senhor, você precisa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui, o sacerdote Josué, ele nada podia fazer para se limpar. Deus mandou que o anjo colocasse uma veste nova. Mas a condição de se manter limpo é uma obrigação minha e sua. Porque quando nós aceitamos a Jesus, o sangue de Jesus que nos regenera de todo o nosso pecado, esse sangue nos purifica, o fardo do pecado cai dos nossos ombros e nós podemos seguir diante do Senhor, nós podemos nos apresentar com as vestes limpas diante do Senhor, mas nós precisamos mantê-las limpas. A palavra do Senhor diz que se aquele que experimentou da glória do Espírito Santo e outra vez volta a cometer os mesmos pecados, não resta mais sacrifícios pelo pecado dessa pessoa. E aí a palavra do Senhor traz um versículo que deixa a gente de cabelo em pé. Ela diz: é impossível que ele se arrependa, porque novamente está crucificando aquele que morreu no lugar dele para pagar os seus pecados. Manter-se com vestes limpas é passar por esse processo de purificação pelo sangue de Jesus, mas não voltar para trás, não olhar novamente para o Egito, não olhar novamente para o mundo, não olhar novamente para aquelas coisas que nos davam prazer. Irmãos, nós precisamos estar com uma coroa de santidade na nossa cabeça, porque o tempo está terminando. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, a palavra do Senhor diz: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Nós não somos merecedores, irmãos, mas aqui o Senhor Jesus diz: aqueles que não se contaminarem as suas vestes, esses serão dignos de andar do meu lado. Você quer andar do lado de Jesus, irmão? Você quer andar do lado do Senhor na sua glória? Então você precisa manter as suas vestes limpas. Glória a Deus. Não podemos mais ficar insistindo em erros tão primários de um cristianismo imaturo, de pecados que não nos, que nos trava no nosso ministério, pecados que sujam as nossas roupas, que sujam as nossas vestes. Esse é o desafio para o ano de 2018. Conservar as nossas vestes limpas.
Coroa de santidade é ter a consciência que precisamos nos preparar para um encontro com o nosso Deus. Vestes limpas para nos encontrar com aquele que está às portas. Vestes limpas para nos encontrar com aquele que há de julgar as nações, aquele que há de julgar os vivos e os mortos, aquele que há de julgar todos os moradores da terra. O que você tem para apresentar ao Senhor? Nós estamos falando de bênçãos, nós estamos falando de livramento, de segurança, nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de honra, nós estamos falando de posição que o Senhor quer nos colocar. Mas existe uma condição que os servos de Deus não podem desprezar, que é a obediência à palavra do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, estar de vestes limpas é ser praticante da palavra do Senhor, não apenas ouvinte, mas ser praticante. É poder olhar para a palavra e ser confrontado pelas exortações que a palavra nos demonstra, e poder se alegrar no Senhor e falar: Pai, com a tua ajuda eu vou vencer o pecado. Depende de você, irmão, depende de mim. Nós precisamos nos preparar, vestes limpas para receber o renovo. Aqui no livro de Zacarias que nós lemos, no capítulo 3, no versículo 8, a palavra do Senhor diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, esse foi Deuteronômio, em Zacarias 3:8 diz: ouve pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que te farei vir o meu servo, o renovo. Glória a Deus. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Jesus Cristo, Ele é o renovo que o Senhor fará vir sobre a sua vida, fará vir sobre os seus problemas, fará vir sobre a sua saúde. O renovo fará vir sobre tudo aquilo que está relacionado a você, sobre os seus sonhos, sobre o seu ministério. O renovo virá, mas nós precisamos estar com vestes limpas. Não dá para servir o Senhor de qualquer maneira. Se a Eloá me desobedecer, eu vou dar um beijinho na testa dela e vou falar: que Deus te abençoe, minha filha. Agora, se o Caurê, que já tem quase 15 anos nas costas, começar a cometer os mesmos erros que a Eloá, eu não terei a mesma compaixão com ele. Aleluia. Porque nós precisamos sair da primeira infância. Nós precisamos amadurecer como cristãos, como servos, homens e mulheres de Deus, que vão estar sendo referência no mundo. Hoje em dia nós vemos os servos de Deus de uma maneira tão misturada com o povo por aí. Eu acabei de presenciar ali uma situação que foi justamente o que eu estou falando. O rapaz bateu com a moto lá no carro, e o dono do carro, em vez de xingar, quebrar tudo, você vai pagar, né? Que nem aquele dia que bateu aqui, o motoqueiro, o menino estava com fratura exposta aqui, que caiu, e o outro: tio, você vai pagar, não quero saber. O dono do carro ali
Fique em paz, irmão. Deus te abençoe. Vai na paz. Fique em paz. Não, mas você não quer que eu pague? Anota meu número. Não, fique em paz. Vai na bênção. Vai debaixo da bênção. Vai na paz. Isso mostra a diferença entre os que servem a Deus e aqueles que são do mundo. Isso mostra a diferença entre o justo e o ímpio. Isso mostra a diferença entre aqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que têm o Espírito do mundo. O santo, o justo, o renovo do Senhor, ele brotará no coração e na alma daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que querem vencer a si mesmo. Daqueles que querem vestir vestes brancas. Em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz: porque brotará um rebento, o tronco de Jessé, e as suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O renovo, ele traz o 7 Espírito de Deus sobre a sua igreja. Para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, haverá sabedoria, haverá temor do Senhor, haverá conselho, haverá fortaleza do Senhor sobre a igreja de Cristo. Os 7 Espíritos de Deus brotará com o renovo. Você quer o renovo de Deus? Então lave e purifique as suas vestes no sangue do Cordeiro, e caminhe sobre esta terra sem mancha, sem mácula de pecado, para que o Senhor possa te receber de braços abertos, dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o renovo, porque Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor. Obrigado, Jesus, Tu és o renovo para as nossas vidas. E aqui, para finalizar, no próprio Zacarias, no capítulo 6, no versículo 12, a palavra do Senhor diz: fale dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que um homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Um homem cujo nome é renovo, ele brotará e edificará o templo do Senhor. O Senhor Jesus, ele tem edificação para a sua igreja. Ele irá edificar a minha vida e a sua vida, desde que nós andemos com vestes limpas diante dele. Vestes limpas, irmãos. É inevitável receber o renovo do Senhor, receber Jesus Cristo. Ele vai andar juntinho com você. Você vai andar do ladinho dele. Ele vai te livrar do mal. Ele vai repreender Satanás. Ele vai te dar honra. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai te dar posição e honra. Ele vai te dar sacerdócio real. Ele vai te colocar num trono para que você reine com ele por toda a eternidade. Mas, meu irmão, devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e manter as nossas vestes limpas. Aleluia. Purificação e obediência. Hebreus 12, 14. Já foi citado aqui, eu encerro. Segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós podemos ver o Senhor, desde que possamos estar com as nossas vestes limpas.
e nos santificando dia após dia diante da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra que eu queria encerrar esse culto de 12 horas. Encerrar esse propósito de purificação, esse propósito de coroa de santidade. Nós fizemos durante 21 dias, cada um do seu jeito, cada um no seu propósito, mas todos em um único propósito: buscar a coroa de santidade. E nós entregamos aqui, diante do Senhor, a nossa consagração para o louvor da glória do Pai. Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome, em nome de Jesus.